Prezados irmãos e irmãs, uma ótima noite na paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom nós estarmos aqui juntos para adorarmos, bendizermos e exaltarmos o nome desse Deus maravilhoso, esse Deus que tudo pode e que nos proporcionou mais um dia de vida, nos deu uma oportunidade de vivermos ela com muito propósito, para que o Senhor utilize da nossa vida para louvor do seu nome. E nós fazendo dessa forma, nós dispondo as nossas vidas e entregar ela ao favor, à vontade de Deus. Ainda assim, eu tenho certeza que muitos de vocês viveram momentos em que Deus te proporcionou viver em família, se alimentou, se alegrou, descansou, e agora nós estamos aqui para louvar, nos agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos dar uma gloriosa salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Nós vamos falar com o Senhor aqui nessa noite, entregar a Ele o controle deste culto, pedir a Ele que esteja, porque só faz sentido estarmos aqui se Deus estiver presente nesse lugar. É essa a finalidade, este é o propósito. E eu hoje estava dizendo pela manhã lá no culto na Vila Antártica, e dizia para os irmãos que nós hoje temos um privilégio porque eu não sei se muitos de nós aqui não vivenciamos um tempo da nossa vida em que nós falávamos com um Deus surdo, se prostrávamos diante de uma imagem, vivíamos diante de incertezas, até que Jesus, pelo Espírito Santo, nos convenceu dos nossos pecados e nós o aceitamos, e hoje nós oramos a um Deus vivo, verdadeiro, que nos ouve, que está pronto, que tem um histórico extraordinário, é o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Esse é o Deus que está aqui conosco nessa noite. Vamos falar com Ele. Grande Deus e grande Pai, ó Pai de nossas vidas e do nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, nós entramos mais uma vez na Tua presença nessa noite, para adorar, bendizer, glorificar e exaltar o Teu santo e precioso nome. Nós te agradecemos, meu Pai, por este dia de vida. Nós te agradecemos por tudo que nele o Senhor nos proporcionou, o Senhor nos ensinou, a Deus. E agora nós estamos aqui na Tua presença, nesta casa de oração, para louvar a Deus, para glorificar o Teu nome, para aprender da Tua palavra. E é muito bom termos chegado até esta localidade, ó Deus, que o Senhor possa falar com o Teu povo, fazer deste momento um momento do Senhor, para que a vontade absoluta, a vontade plena de Deus seja estabelecida aqui nessa noite ao Teu povo, a igreja comprada pelo Teu precioso sangue. Ó Deus, mude o meu coração aqui nessa noite, o coração do meu irmão, aperfeiçoa-nos a nossa fé, aquela fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ó Pai, habite no meio dos louvores, Senhor, limpa o nosso coração, eu te peço, de todos os resíduos, meu Pai, que nesse dia contaminou esse coração e possa impedir o meu relacionamento com Deus aqui nessa noite, que possamos estar livres, meu Pai, de todo impedimento, para que haja comunhão no Espírito entre nós. Ó Deus, faça uma obra gloriosa enquanto aqui estamos, ó Pai. Cuida da nossa casa, cuide dos nossos, cuide, Senhor, do nosso amanhã, para a glória do Teu nome. Assim nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as palmas que glorificam esse Deus glorioso.
Pode tomar o teu assento, nós vamos adorar ao Senhor com o louvor da harpa cristã. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar a Deus para que esse para a honra e para a nossa Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele vive, aleluias. Nosso Deus é um Deus vivo. Jesus vive. Maravilhoso é o Senhor. Glória, Ele vive. E é por isso que a gente tem esperança pelo dia de amanhã. Nós não nos atribulamos, nós confiamos
nós temos certeza da vida eterna. Amados, você pode, por gentileza, se colocar de pé, tomando as vossas Bíblias e abrindo comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 30, e o versículo de número 6, porque como nós vamos ministrar essa palavra, eu posso aproveitar e fazer só a leitura oficial, devido ao culto que é de 1 hora. Nós estamos tendo essa prudência, esse cuidado, e assim nós deixamos então toda a explicação para a hora da ministração da mensagem. 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 6. Quantos encontraram? Eu posso ouvir um amém? Amém. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava amargurado, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia se esforçou Davi em Deus. Amém, Jesus? Isso é o ponto em que nós precisamos só direcionar aqui, estamos cultuando a Deus aqui nessa noite, e ainda algumas coisas a serem feitas. Eu não sei como você entrou aqui, mas é muito importante que existe a parte de Deus e existe a nossa parte. A tua parte, se esforce, se levante, tome uma postura, e eu tenho certeza que aquilo que for necessário Deus fazer, Ele vai fazer pelas nossas vidas, para a glória do seu próprio nome. Vamos orar ao Senhor mais uma vez aqui nessa noite. Vamos entregar ao Senhor, através dessa palavra que foi lida, a condução absoluta deste culto. Ó Pai, grande Deus e grande Pai, nós entramos na Tua presença mais uma vez nessa noite. Nós queremos convidá-lo, nós queremos dizer o quanto estamos felizes pela presença do Senhor, o nosso grande Deus vivo, que está conosco aqui nessa noite. Pedimos que através da Tua palavra, através daquilo que acabamos de louvar e ainda louvaremos ao Senhor aqui nessa noite, o Senhor possa encorajar este homem, essa mulher, o Senhor possa encorajar esta casa, o Senhor possa, como a Tua palavra ao Teu servo Josué, no capítulo de número 1 de Josué, dizendo: esforça-te e tenha bom ânimo, porque o Senhor faria proezas na vida dele, assim como foi na vida de Moisés. Ó Deus, ao longo da nossa história do cristianismo, o Senhor nunca desamparou um homem e uma mulher que se levantou diante da adversidade e lutou na pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso, encoraja esse homem, encoraja essa mulher nesses dias difíceis, ó Deus. Não nos deixe esmorecer, mas que possamos permanecer firmes em nome de Jesus e para a glória deste nome. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com mais um louvor nessa noite. Glórias ao Senhor. Aleluia. Nós vamos pedir ao Senhor permanecer em pé. Espírito, enche a minha vida, enche a minha vida, que nessa noite possamos nos esvaziar de nós e sermos cheios do Espírito Santo. É tão maravilhoso sentir essa presença. É verdade. Essa presença que nos fortalece, essa presença que alivia os nossos corações. Aleluia. Glória a Deus. Enche a minha vida, enche do Teu poder, Pai. Louvor glorioso. Espírito
estarmos aqui. Que glorioso é nós adorarmos ao Senhor. Aleluias. Muito bom, né, irmãos? Que louvor raiz, assim, né? Tão de tanta adoração. Muito bom nós termos esse tempo precioso. Nós não estamos, né, Gabriel? Com todo o ministério de louvor. Temos vários irmãos que não estão presentes aqui e estão tendo que cooperar, entender, por causa do distanciamento. A gente não pode estar com a capacidade total dos nossos irmãos, mas saiba que vocês são muito importantes, fazem falta, né? Queridos, nós vamos orar pela tua vida, tá bom? Filhinha, você não atrapalhou, tá tudo bem, a gente ora pela sua vida, tá bom? Eu queria pedir para que um obreiro depois me ajudasse nesse sentido, para que a gente não deixasse de cuidar, tá bom? Dessa aflição que ela está precisando nesse momento. Vamos orar para nós dizimarmos e ofertarmos na presença de Deus. Esse é um momento de nós também glorificar ao Senhor através dos grandes benefícios que o Senhor tem feito por nós. O pão que não tem deixado faltar na nossa mesa, o trabalho, enfim, alguns a aposentadoria, outros a pensão, enfim, são providências que Deus tem nos dado nesses dias, sempre tem nos dado. E nós vamos, através do dízimo da fidelidade, da oferta de amor, glorificar a Deus com esta adoração. Pai, nós entregamos nas tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada dizimista e ofertante desta casa de oração. Eles que estão aqui presentes, os que estão nos seus lares, os que estiveram aqui pela manhã cultuando ao Senhor. Meu Pai, alcance com a tua boa e perfeita bondade. Senhor, não permita que falte o pão sobre esta mesa. Não permita que haja, Senhor, uma má administração nas suas finanças. Que o Senhor possa dirigir através do Teu Espírito Santo, meu Pai, a vida de cada um de nós. Meu Pai, em nome de Jesus também eu quero te rogar, ó Deus, que possa abençoar, Pai, toda a oferta, todo o dízimo que tem chegado na Tua casa, para que aqueles que administram, meu Deus, tenham sabedoria do Senhor, para aplicar, Senhor, no melhor do Teu reino. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome precioso de Jesus, amém, graças a Deus. Vamos adorar o Senhor com mais um trecho de um louvor. Você pode tomar o teu assento e ofertar com alegria. Irmãos, vamos aplaudir a esse Deus glorioso.
Amados, passando só os avisos da obra de Deus concernente à semana, nós não estamos tendo nenhuma atividade que não seja culto. Por quê? Porque já é um grande feito nós estarmos aqui cultuando de forma presencial, claro que não na totalidade da igreja, mas utilizando o máximo possível, do nosso espaçamento. Estou vendo lá na galeria, os irmãos, está bem distribuído, aqui também à minha direita, tá muito bom, mas nós não podemos estar na totalidade. Então, com isso, automaticamente, os nossos eventos de departamento, muitas das nossas agendas estão temporariamente adiadas. Possivelmente algumas delas nem vão acontecer esse ano. Teremos que priorizar algumas coisas quando, enfim, a situação voltar ao normal. Por isso estamos então, quarta-feira, você pode assistir o culto online através das páginas do Facebook da igreja, que é o FEBRAC Geral e o BBC de Botucatu. Quarta-feira é às 20 horas. Você pode entrar lá e cultuar do seu lar. Claro que o exercício de cultuar no lar, ele é desafiador. Uma sutil pesquisa que foi feita nesse último mês dos cultos online, ele sofreu uma alteração. Não sei se os irmãos foram se acostumando com aquele ambiente de casa, mas ele já não estava sendo feito com muita propriedade, com muita atenção. Havia televisores ligados, havia uma distração às vezes de alimento e uma série de outros fatores que em uma simples assim, entrevista, um bate-papo que foi realizado online, eu estava vendo esse assunto. Então, a gente precisa ter muita atenção de que estar em casa quando muito necessário, porque, por exemplo, aqui na sede, nós temos culto. Hoje pela manhã tivemos um público aqui glorioso também, cultuando ao Senhor. Está então pela manhã aqui, eu pedi para que o meu companheiro, pastor Vanderlei, estivesse aqui com os irmãos, e eu dirigi o culto lá na Vila Antártica. E então temos o culto da manhã, temos hoje à noite, temos quinta-feira presencial, não é transmitido, também daqui da igreja, das 7 às 8, das 19 horas às 20 horas, tem quinta-feira também para você estar cultuando a Deus. Então esses são os nossos dias de culto que você pode estar vindo buscar ao Senhor, você, tua família. Agora é claro, essa observação do culto transmitido de forma online, ela não está sendo reprimida, não está sendo cancelada. O que não pode é, de repente, você ficar em casa e não cultuar da maneira devida, dar ao Senhor a atenção que lhe é merecida naquele momento. Então, se você começa a intercalar outras coisas, é possível que você se distraia e não consiga vivenciar a essência do culto, daquilo que Deus está preparando para as nossas vidas naquele dia. Os irmãos entenderam isso e podem dizer um amém? Amém. Vocês são uma bênção de Deus. Então, nós retornamos aqui na quinta-feira às 7 da noite, mas você pode acompanhar uma transmissão que acontece toda quarta, das 8 às 9, e hoje, nesse momento também, o culto está sendo transmitido pela internet para aqueles que não puderam estar aqui ou quantos queiram estar acompanhando. Meus amados, já estamos na metade do culto, então agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Não sei se tem algum aviso que eu me esqueci aqui sem olhar na agenda, acredito que não. Só tenho pedido para os irmãos, orientado os irmãos a não subestimarem, a não tentar o Senhor diante da realidade que nós estamos vivendo no nosso país. O último povo que deveria ou nem deve estar participando da imprudência é o povo de Deus. Nós precisamos respeitar o que as nossas autoridades governamentais e também da área da saúde têm nos recomendado. Então procure não ser levado pela multidão, procure continuar dentro dos conselhos que lhes são devidos,
tomar os cuidados no seu lar, com os seus filhos. Procure não ficar emitindo uma opinião sem embasamento, sem informações, compartilhar vídeos, que de repente assim você não sabe de que fonte que veio, se aquilo tem veracidade, se é mentira. Então, procure ser o povo prudente dessa terra. Nós, nesse momento, vamos nos destacar como luz do mundo e sal da terra, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Você pode se colocar mais uma vez de pé, aí você vai sentar e durante alguns minutos você vai estar acompanhando a palavra de Deus. Gabriel, eu estou sem máscara, mas será que você pode se aproximar e trazer esse pedestal, por gentileza, meu filho? 1 Samuel, no capítulo de número 30 e o versículo de número 6. Graças a Deus. 1 Samuel, acredito que tá bom, né? Nossa. Capítulo de número 30 e versículo de número 6, nos diz assim a palavra de Deus: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia se esforçou Davi em buscar ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Tome o teu assento, por gentileza. Estamos passando aqui por... Obrigado, viu, Gabriel? Por alguns ajustes, irmãos, porque como está sendo também transmitido online e eu estou sem máscara, eu fico, possivelmente eu consigo ficar mais engessado aqui, mais aqui no púlpito, e assim eu também não acabo não fazendo com que nada atinja os irmãos. Fechamos os nossos olhos, vamos falar com o Senhor, para que eu não venha me atrever a ir adiante sem consultar a Deus. Pai, eu entro na Tua presença mais uma vez nessa noite, juntamente com a Tua igreja, para buscar a Tua presença e rogar ao Senhor que possa utilizar desse tempo para falar conosco. Meu Deus, eu preciso muito que o Senhor não me permita emitir aqui nenhuma opinião particular, não me deixe trazer aqui os meus aborrecimentos, as minhas mágoas, não me deixe pregar para um, para dois, não me deixe, meu Deus, fazer nada daquilo que está no meu coração. Eu não tenho esse direito, esta igreja não foi comprada pelo meu sangue. Por isso, meu Deus, o Senhor que conhece a necessidade do teu povo, eu te peço, use a minha vida para falar do Senhor, use a minha vida para falar, Senhor, e glorificar o teu nome, é o que eu te peço no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, irmãos, nós, por bondade e misericórdia de Deus, estamos sendo constantemente guiados pelo Espírito Santo através da sua palavra. Por isso a importância de nós guardarmos esse momento para ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós só vamos conseguir, é muito importante eu ressaltar algo que eu aprecio muito: palavra de Deus, ou você está vivendo ou você vai viver. Nunca se esqueça disso. Se eu ministrar aqui nessa noite e a minha ministração for inspirada pelo Espírito Santo, se ela não for um desejo do meu coração, se ela não for algo particular meu, porque senão, infelizmente, você perderia o seu tempo de ter saído da sua casa. Mas se o Senhor me permitir pregar aquilo que Ele quer falar conosco, palavra de Deus, ou você está vivendo ou você vai viver. Claro que às vezes não é a forma literal, a forma concreta. Em que sentido? De repente eu vou tratar sobre o assunto enfermidade, e aí você necessariamente vai ficar doente.
mas o símbolo daquela história, a direção que a mensagem vai ser dada, como entrar, como sair daquela situação. Isso sim, o Senhor possivelmente te permitirá viver. E aí, amados, por isso que é importante você tomar essa palavra no teu coração, você guardar ela, esconder ela, para que no momento oportuno você viva ela, aprovado, porque Deus vai te dar um direcionamento de como passar por aquela situação e chegar lá na frente vitorioso para a glória do nosso Deus. Essa é a intenção do Senhor. Ele está nos encaminhando para a vida eterna. No entanto, durante esse período que nós estamos aqui, nós viveríamos tempo de aflição, viveríamos algumas pelejas, algumas guerras, mas que no final dela, sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Bom, olhando para esse texto da palavra de Deus, eu esses dias coloquei um devocional para os irmãos, que tinha como base este versículo que eu acabara de ler. Esse texto está falando sobre Davi, e é muito importante eu trazer aqui algumas informações para os irmãos, para que eu possa seguir com essa palavra. Irmãos, Davi, exatamente nesse período da história, vive uma longa perseguição que já está próxima do fim. Exatamente neste versículo que eu acabei de ler, Davi está próximo de viver um momento assim de grande perca também na sua vida, porque posteriormente no capítulo de número 1 de 2 Samuel, ele vai receber a informação da morte de Saul. Quando eu digo que Davi está vindo de uma grande peleja, justamente é por conta do rei Saul. A Bíblia nos diz que por conta de um sentimento enciumado e de uma visão que já havia se perdido dos propósitos de Deus, Saul levanta uma grande perseguição contra o rei Davi. E é muito comum, é muito normal, amados, nós que estamos vivendo debaixo de um propósito de Deus, sermos acometidos de luta, de adversidades, e que Satanás vai tentar tirar a nossa vida da vontade de Deus, do propósito de Deus. Isso é comum da parte do nosso adversário. Ele tentou fazer isso com Jesus logo nos primeiros anos, nos primeiros dias, digamos assim, do ministério do Senhor. Assim que ao seu nascimento, propõe Herodes, incitado por Satanás, arrancar a vida do nosso Salvador, para que o plano de Deus fosse barrado, fosse aniquilado. E aí eu começo deixando uma palavra de Deus para as nossas vidas aqui nessa noite. Eu creio que todos nós que estamos aqui fazemos parte de um plano, de um propósito de Deus. Nós fazemos parte de um projeto que Deus escreveu para as nossas vidas. Teremos sim um adversário que durante todos os instantes vai querer nos arrancar desse propósito, mexer no casamento, mexer nas finanças, mexer no ministério, não sei, mas eu quero dizer uma palavra para o meu e para o teu coração. Se você se esforçar, se você permanecer firme, se você permanecer com seus olhos voltados na promessa que Deus te entregou, eu tenho certeza que o Senhor te livrará de toda e qualquer armadilha de Satanás contra a tua vida. Essa é uma guerra que tem como garantia a vitória. Nós não podemos nos esmorecer, não podemos deixar de receber, como nesse culto, informações de como chegar lá na frente vitoriosos. O Senhor vai nos dizer, vai nos dar escape, vai nos dar saída. E a Bíblia diz então que durante, infelizmente, um longo período, Davi ele vem sofrendo diante de uma perseguição contra Saul. No capítulo de número 21, Davi vai ter o primeiro contato com o rei Aquis, o rei dos filisteus. E a Bíblia diz que aquele primeiro contato não foi um dos melhores, porque quando Davi
interessante, né? Ele vai à terra de um dos principais, ou quem sabe naquele momento, o principal inimigo do povo de Israel, do povo judeu, os filisteus. Mas ele mesmo assim, irmão Valdeci, procura asilo naquele lugar, ele procura refúgio naquele lugar. A primeira tentativa não dá certo, irmão Ricardo, porque a Bíblia diz que quando Davi se aproxima daquele homem, alguns homens identificam Davi e diz o seguinte: esse homem, ele é um homem de guerra, esse homem, ele é dos filhos de Israel, e ele tem um cântico na boca das mulheres em relação às vitórias que o Senhor entrega na mão dele, o seu Deus entrega na mão dele. Ele é perigoso. Olha, queridos, é muito importante nós olharmos para a observação que fizeram sobre a vida de Davi. O currículo de Davi era de um homem corajoso, guerreiro, um homem poderoso na guerra, um homem que tinha um Deus ao seu favor. Queridos, eu não sei, diante das crises e das adversidades, como é que você é identificado. O que falam da minha vida, o que falam da sua vida, ao longo das nossas vidas, da nossa história com Deus. Como está o seu currículo diante de adversidades, diante de batalhas e diante de luta? Será que quando você se aproxima de alguém, alguém olha para você e diz: está ali uma mulher de Deus, está ali um homem de Deus, está ali alguém que Deus é com essa vida? Olha que coisa gloriosa, recebermos da parte dos homens o reconhecimento que somos diferentes, que somos servos e servas de Deus. Bom, acontece que Davi, ele acaba nesse momento se assustando. Por quê? Porque quando ele percebe que aqueles homens analisam que ele é um possível adversário, e ele então se sente acuado, já bastava ele estar fugindo de Saul. A Bíblia diz então que ele se faz de louco, ele começa a babar, ele começa a ter umas atitudes reprováveis. E o rei Aquis fala o seguinte: será que não há loucos o suficiente aqui entre nós, o povo filisteu? Eu vou precisar de mais um? E a Bíblia diz então que Davi foge, Davi se distancia dele. Mas há uma nova reaproximação, permissível por Deus, no capítulo de número 27 de 1 Samuel. A Bíblia diz que Davi novamente se aproxima dele, e agora sim, eles vão fazer uma aliança. Ele pede asilo político. Você imagina que ele está sendo perseguido, e nos dias de hoje existe uma lei dentro da instituição jurídica que permite algumas pessoas buscar asilo político diante de alguma ameaça que ele está sofrendo no seu país. E aí existe uma série de burocracias ou de leis por trás disso que permite que alguns consigam esse tipo de ato. E é como se Davi tivesse buscado asilo lá entre os filisteus, e dessa vez vai dar tudo certo. Por quê? Porque Davi, irmão Éder, ele vai começar agora a entregar na mão do rei Aquis, o rei dos filisteus. Ele vai começar a entregar despojos, ele vai começar a lutar as guerras dos filisteus e trazer, claro que Davi também estava paralelo àquilo, lutando as guerras do Senhor. E aí ele traz os despojos daquela guerra e começa a entregar nas mãos do rei dos filisteus. E com aquilo ele começa a ganhar a confiança daquele homem. E diz a palavra de Deus então no capítulo de número 30, preste atenção nisso, que agora em uma dessas guerras em que o rei dos filisteus irá lutar, é justamente a guerra em que o rei Saul vai morrer. É infelizmente essa guerra que propositalmente Davi não vai lutar, por um propósito de Deus. Diz a Bíblia Sagrada, irmão Miltinho, que quando Davi se dispõe com 600 homens a ir ajudar os filisteus contra o povo de Israel, olha isso, contra, irmãos, o próprio povo dele, a sua nação agora será enfrentada. O seu rei, a qual ele algumas vezes esteve nas mãos a vida de Saul e nunca pelejou contra Saul, dessa vez ele vai para uma guerra contra Saul. Diz a Bíblia Sagrada
que os príncipes dos filisteus olham para o rei Aquis e falam assim: Davi não pode conosco. Davi não pode conosco, sabe por quê? Porque se Davi, na hora da guerra, perceber que o povo de Israel está sendo afligido, ele vai tomar as dores do seu povo, vai se voltar contra nós, e nós vamos morrer. Certamente ele vai nos trair. E a Bíblia diz, ouça-me bem isso, que Davi chega a ficar aborrecido, porque há sinceridade no coração dele. E o rei Aquis, irmãos, também defende Davi, diz o seguinte: Davi, eu reconheço que você vai me ajudar, porém os homens, os príncipes não querem que você vá conosco, porque eles acham o seguinte: quando você estiver na guerra, e a guerra ficar intensa, e o povo de Israel começar a perder, você vai tomar as dores dele e vai ajudá-lo. Irmãos, permita-me fazer uma observação que a Bíblia não está aqui nos relatando, mas conhecendo Davi que eu e você conhecemos, do capítulo 16 de 1 Samuel, do capítulo de número 17, que quando ele olha, irmão Valdeci, aquele filisteu, aquele Golias, olha, amedrontando o povo de Israel, ele se coloca na frente daquela peleja dizendo o seguinte: isso não pode ficar assim. Esse homem não tem direito, esse povo não tem direito de afrontar o nosso Deus. Ele não tem direito de afrontar nós que somos povo de Deus. Irmãos, esses homens, talvez de tudo, não estaria errado, porque todo homem que tem um coração segundo o coração de Deus, como era o coração de Davi, talvez na hora daquela batalha difícil, travada, porque olha o capítulo de número 1 de 2 Samuel, quando ele descobre a morte de Saul, ele entra num luto profundo, numa angústia profunda. Quando ele fica sabendo da morte de Jonatas, ele entra num luto profundo, numa tristeza profunda. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem e a mulher que tem um coração segundo o coração de Deus, ele nunca se sentirá feliz pela perca da igreja, pela perca do evangelho, pela perca do reino de Deus. Ele sempre lutará as guerras do Senhor, ele sempre defenderá a causa do nosso Deus. E eu quero acreditar que tem pessoas aqui nessa noite, que são pessoas que não se sentem felizes e à vontade quando o reino é atingido, quando uma alma se perde, quando a igreja é afligida. Eu tenho certeza que há Davis aqui nessa noite que estão dispostos a proteger a palavra e o reino de Deus. Davi tinha esse coração. Se você se sente à vontade quando alguém se desvia da igreja, se você se sente à vontade quando uma igreja está em decadência, alguma coisa em mim, você não está bem. Aqueles príncipes de fato e de direito, irmãos, eu já ministrei aqui algumas vezes para os irmãos, e não foram poucas, que todos os homens que se destacaram, não que se destacaram por ter um nome, mas que foram destemidos e viveram um propósito de Deus nas escrituras sagradas, foram homens que eram inconformados de ver o estado de Israel, de ver a sua nação pecando contra Deus, de ver os povos adversários rindo, comemorando, despojando o seu povo. Eram homens que se dobravam em oração, choravam, gemiam. Eram homens que não dormiam, perdiam o sono por causa da causa de Deus. E nós temos que ser assim na presença do Senhor. Eu tenho certeza que se Davi tivesse lá, realmente, na hora que ele olhasse israelita caindo daqui, caindo dali, o rei Saul sendo ameaçado de lá, ele voltaria o seu coração, porque nas entranhas do seu coração havia o senso de Deus, o amor de Deus. E diz a Bíblia então que ele volta para Ziclag, uma terra que posteriormente se tornou uma terra do povo de Judá. E ouça-me nisso, por favor. Diz a Bíblia Sagrada que quando ele chega em Ziclag, ele havia deixado as suas mulheres, as crianças, e agora
os inimigos, os amalequitas, haviam tomado as mulheres daqueles 600 homens e de Davi, haviam tomado as crianças e haviam tomado os despojos, de maneira que aqueles 600 homens, ao olharem essa cena, eles começam a se desesperar. Qualquer um de nós, irmãos, que aqui estamos, irmão Brandão, todos nós, irmã Evelyn, se nos deparássemos com a perca da nossa família sendo levada, a nossa mente seria: meu Deus, eu imagino o desespero dos meus filhos gritando, eu imagino a minha esposa, eu imagino a incerteza do coração deles de talvez nunca mais me ver. Aqueles homens começam a entrar num estado quase de loucura, a ponto de alguns deles desejarem achar um culpado e dizer: vamos apedrejar Davi, enquanto que Davi estava sentindo a mesma dor, Davi estava sentindo a mesma angústia, Davi estava sentindo a mesma perca. E diz a Bíblia então, que é nesse momento da palavra de Deus, que eu disse para os irmãos, que Davi está sendo amedrontado, Davi está sendo intimidado. É nesse momento em que ele para diante da adversidade, e a Bíblia diz então que ele se esforçou em buscar a Deus mesmo diante de um momento difícil, de um momento de tribulação. No devocional, o Espírito Santo falava ao meu coração, e eu falei para os irmãos sobre esse texto. Preste atenção nisso: o diabo, nosso adversário, ele não vence quando ele arranca os seus filhos, quando ele arranca a sua mulher, ele não vence quando ele toca na tua vida financeira, ele não vence quando ele toca na saúde, ele não vence. O inimigo só vence, a vitória é plena e você é derrotado quando as adversidades arrancam a tua confiança, a tua esperança em Deus. Enquanto todas as adversidades estiver passando na tua vida, mas você continuar entrando por essa porta para servir a Deus, enquanto você sair daqui, na tua casa, você busca refúgio do Senhor e na sua palavra, não significa que as percas materiais que você tem experimentado te coloca como um derrotado. E eu dizia, não foi assim que aconteceu com Jó. Quando Jó estava desfalecido, quando Jó havia perdido dinheiro, família e saúde, ele acreditava que o seu Redentor vivia. Dizia: olha, eu saí nu do ventre da minha mãe, eu vou voltar nu para lá. Deus me deu, Ele tirou, e louvado seja o nome do Senhor. O coração de Jó, como o coração de Davi, foi saqueado nas partes físicas. Isso não significou derrota, porque o espírito daqueles homens, o coração daqueles homens, permanecia confiantes em Deus. E é isso que vai fazer a diferença. Hoje, durante o dia, nós assistimos vários protestos pelas mídias, informações de que o nosso país quase vivendo uma guerra civil, uma disputa, uma divisão. Nós estamos aqui cultuando a Deus de máscara, não temos a mesma liberdade que tínhamos antes, mas se a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito e a nossa alma permanecer confiante em Deus, ainda aqui um povo vitorioso, um povo aguerrido. Então Davi busca o Senhor, e eu quero só concluir esse texto. A palavra de Deus então nos diz que ele vai até habitar o sacerdote, para que, buscando o éfode, eles então intercedam diante de Deus para saber se eles deveriam lutar aquela guerra ou não. Você vai encontrar a partir do versículo de número 7. Mesmo parecendo óbvio, claro que Deus quer que você conquiste a sua família. Davi nos dá um grande exemplo de consultar ao Senhor para sair para a guerra. Ele não faz nada sem buscar um direcionamento de Deus. Preste atenção. O governo de São Paulo tem uma mentalidade:
A prefeitura de São Paulo tem outra. A prefeitura de Botucatu tem uma mentalidade. O governo federal, na pessoa do nosso presidente, tem uma mentalidade. As pessoas que você trabalha, as empresas, têm mentalidades diferentes de como sair dessa crise. Que opinião buscar? Como sair vitorioso dessa guerra? Consultando o Senhor. Ele sabe o que é bom para a minha vida e para a sua vida. Ele sabe aonde você deve ir e como você deve fazer. Aí sim Ele pode usar as pessoas, Ele pode usar meios, Ele pode usar informações, mas Ele tem que ser a fonte. Não seja de direita, não seja de esquerda, seja do alto, seja de Deus. Ele é o teu socorro na hora da angústia. E diz a palavra de Deus então que Ele fala: pode ir, Davi. E quando Davi vai para a guerra, que ele chega lá: irmão, Deus mandou? Como que você vai voltar de lá? Com a vitória. E ele vai, luta as guerras do Senhor. E diz o texto da palavra de Deus que é muito interessante isso. Eles eram em 600 homens. Só que 200 deles estão cansados e pede para Davi para ficar. De maneira que alguns homens não acham aquilo correto e questionam, dizendo: nós vamos lutar. Eles ficam, 200 homens ficam cuidando das bagagens. E apenas 400 vão para a guerra. E a Bíblia diz então que a vitória é garantida. Com aqueles 400 homens, eles voltam, trazendo as suas mulheres, trazendo as crianças, trazendo os seus despojos e até os despojos dos amalequitas. Então agora as coisas se tornam melhores do que eram antes. De maneira em que Davi tem tanta coisa, que ele almeja no seu coração recompensar a todos de uma maneira igual. E quando ele fala isso, a Bíblia diz que os filhos de Belial, porque a Bíblia faz essa identificação, significa homens inúteis, homens malvados, homens de coração duro, homens que andam na contramão de Deus. Ele diz o seguinte: eu não acho certo, não acho correto a gente ter lutado a guerra. Entrega a mulher deles, entrega os filhos e tá bom. E Davi diz o seguinte: isso não será assim. Se aqueles homens tinham o coração de Belial, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Semana passada, na Missões, eu trouxe essa mensagem pela manhã, na Vila Antártica. Escute isso, irmão Edilson. Nós estávamos falando sobre missões, e uma das partes que nós falávamos sobre amanhã eram sobre missionários que estão no campo, irmãos, trabalhando, irmão Niltinho. E nós estamos aqui, e a nossa função às vezes parece só cuidar de bagagem. O problema é deixar de cuidar de bagagem. Ninguém aqui está ausente da família há 2 anos no campo de missionário. Ninguém aqui está sofrendo uma oposição do islamismo. Ninguém aqui está sofrendo qualquer tipo de repente, uma opressão, de uma escassez de alimento ou de alimentos culturais daquela região. Nós estamos, às vezes, cuidando de bagagem. Estamos, através da nossa oferta, através de algumas orações periódicas, entregando a vida de missionários nas mãos do Senhor. Mas eu quero te dizer algo: se é essa a função que Deus tem te colocado para fazer, faça e faça bem. Se é cuidar de bagagem, cuida. Porque assim como aqueles homens serão recompensados por estarem no campo de batalha, o Senhor vai recompensar a tua vida por sustentar as mãos daqueles homens na obra de Deus. O Senhor vai te dar os mesmos despojos. Por isso, irmão Éder, talvez você nunca esteve aqui numa transmissão online ou ministrando a palavra de Deus. Talvez aqueles irmãos do Atos que vêm aqui fazer uma limpeza na igreja não sejam os mais conhecidos por nós. Talvez pessoas que estão assistindo este vídeo, esta mensagem, não conheçam pessoas que aqui, nos bastidores da igreja, são irmãs Carmens da vida,
gaditas, cara de leão, cara de leoa, que nos bastidores não são vistos, não são dados oportunidades, mas têm feito um trabalho na obra do Senhor nos bastidores extraordinários, são verdadeiros cuidadores de bagagem. Eu quero dizer que essas pessoas, tanto quanto os outros, serão recompensadas pelo Senhor, porque na ótica de Deus é diferente do que a nossa. Não se importa se Deus te chamou, irmão, que nem o senhor entra aqui. Como é bom ver o senhor chegar e o senhor começar a cantar esses hinos da harpa. Antes de começar o culto, o senhor está adorando a Deus, glorificando a Deus, preparando esse ambiente para nós adorarmos e bendizermos ao Senhor. São pessoas que estão nos bastidores, ninguém vê, ninguém não. A quem é necessário serviço está vendo. O Senhor tem olhado pela tua vida. Se o teu assunto é cuidar de bagagem, cuida, e cuida bem feito. Faça o teu melhor, faça com todo o teu coração. E a Bíblia diz então, que encerrando esse texto, no versículo de número 26, chegando Davi a Ziclag, enviou despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. E aí aqui vai ser endereçado várias cidades que vão receber essa recompensa. Isso é obra de Deus. Provérbios no capítulo de número 19, verso de número 17: ao Senhor empresta aquele que se compadece do pobre, e o Senhor, Ele vai te pagar. Provérbios capítulo 11, verso de número 25, 26, 27: a alma generosa, ela engordará. Aquele que rega vai ser regado, vai ser cuidado. O que retém o pão, o povo amaldiçoa, mas aquele que distribui o trigo será louvado, será honrado, em nome de Jesus Cristo, queridos. Reino de Deus é deixar de pensar em nós mesmos, é saber que as nossas conquistas, elas têm finalidade de alcançar um número maior de almas para o Senhor. Esse é o momento da igreja se apresentar. Está aí o momento da crise, o momento em que empresas em dificuldades, pessoas em desesperos, vão estar com o seu coração como uma terra bem arada por Deus, para receber a semente do Evangelho através dos nossos lábios. Pessoas que vão precisar da nossa ajuda numa cesta básica, num franguinho, num sapato, num abraço, numa visita. Pessoas, claro, quando eu digo abraço, eu estou dizendo de afago. Queridos, pessoas que nesses dias o Senhor vai usar as nossas vidas para cuidar. Povo judeu, eu estou com tanta coisa que eu recebi do Senhor ao longo desses anos, que eu gostaria de compartilhar os despojos com vocês. Tá aqui, entrega para esse, entrega para aquele, alimenta esse, alimenta aquele, fala do amor de Deus, faça boas obras, e tenha certeza de uma coisa: mesmo você regando, o Senhor por cima vai estar regando a tua vida e a tua casa. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vamos pôr de pé na pessoa bendita de Jesus Cristo, e que você saia daqui encorajado nessa noite, disposto nessa noite, alicerçado com essa palavra. Estenda suas mãos assim. Eu quero evitar de fazer algum comentário para que fique só a evidência da palavra de Deus. Senhor, produz em nós tudo aquilo que o Senhor nos deu nesta noite, que nós possamos guardar, para que no tempo oportuno nós possamos vivenciar esta palavra e sermos aprovados por Deus.
Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te despeça nessa noite em paz. Você que está aqui, você que está assistindo este culto via online, que a gloriosa bênção de Deus repouse sobre a tua semana, que o Senhor te proteja e te guarda, que o Senhor levante o seu rosto sobre vós para vos dar a paz e te abençoar, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Em todas as áreas da sua vida, o Senhor cuide e te abençoe. Você pode dizer amém? Amém. Vamos receber a bênção apostólica para a gente ir para o nosso lar e para uma semana encorajados. Amém, Jesus? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Então vamos lá, você vai profetizar para a tua vida e eu vou também dizer o que vai acontecer com a minha. Como vai ser a tua semana, igreja? Vai ser de muita bênção. Palmas para Jesus. Deixa o teu coração, vai em paz e cumprimente o teu irmão na paz do Senhor. Glórias seja atributada a Deus.